Bom dia, meus amigos. Bom dia. Espero que estejam todos bem e que em todos os meus canais onde eu apresentei este vídeo eu possa encontrar todos muito bem. Uma boa semana, muita paz e muito amor, já que a outra mão está ocupada com o telefone. Vamos lá começar uma nova matéria. E hoje é falando de Angola, não é do Brasil. Apesar que eu tenho falado muito do Brasil, país este que também atravessa um momento complicado. Mas de qualquer forma, hoje será sobre Angola. E para não deixar de ser um assunto cotidiano e um pouco conhecido de vocês, será sobre a ministra Lutucuta, Silvia Lutucuta. Espero todos, ou que todos vocês estejam bem, sejam bem-vindos. A quem não me conhece, sou Filomena Carreira, estou aqui com a gola um pouco amassada, tentando me ajeitar, mas vamos lá. Acabou de sair uma notícia, me mandaram uma notícia, que eu achei bastante interessante, é um pouco longa, espero não cansar vocês, mas vou ter que ler para que vocês entendam e vou tentar ser rápida, né? Para depois dar o meu parecer final. Portanto, a partir de março de 2020, quando foi reconhecida globalmente, Angola se diz totalmente alinhada às orientações da Organização Mundial de Saúde para combater a pandemia do COV. Acho que vocês sabem o que é o COV, né? Então, indo muito além das diretrizes da OMS, o governo de Angola impôs inerráveis sacrifícios ao seu povo, como, por exemplo, restringir a circulação interprovincial, humilhou um juiz de direito que pretendia deslocar-se de Luanda ao Namibe, tomou obrigatório o uso da facial, até mesmo em veículos particulares, com um único passageiro. Acho que foi o único país que eu vi isso acontecer. Aqui, onde eu estou, no caso Portugal, nunca vi isso dentro do carro acontecer. Mas tudo bem, né? Em Angola, Angola, tudo acontece. Impôs multas a quem não usasse a máscara em haste pública. A polícia espancou até a morte o médico pediátrico Silvio Dalla. Foi um caso bastante conhecido em Angola, porque não usava máscara facial. Para transportarem bens perecíveis de uma província a outra, os caminhonistas foram sujeitos a dias a fio de longas filas. Além disso, o governo quase ignorou doenças como a malária, diarreias agudas, febre tifoide, doenças respiratórias agudas, responsáveis pelo morticínio dos angolanos, e entregou-se totalmente a empreitadas que visavam somente causar impressão à OMS. Por livre arbítrio dos membros da Comissão Multissectorial da Prevenção e Combate à Pandemia do COV, não é? Nessa altura, tomados como verdadeiros semideuses, Angola construiu gigantescos hospitais de campanha e gastou centenas de milhões de dólares para comprar equipamento e vacinas, grande parte dos quais nunca chegaram a Angola, porque foram devorados pela corrupção. Mesmo quando se tornou evidente, até para a própria OMS, que as preocupações de Angola para com a COV iam muito para o lado razoável e compreensível, o governo persistiu nos sacrifícios aos angolanos. Continuou a colocar exigências que a generalidade dos países civilizados já tinham dispensado. Como a casca de jenguba atirada à água, o tempo foi aos poucos mostrando
que a gastança do dinheiro público não era genuinamente movida pelas preocupações provocadas pela pandemia. Aos poucos, os angolanos foram tomando nota de que o muito esforço de que a ministra da Saúde se queixava insistentemente, sem que porém tivesse pedido dispensa do cargo para descansar, nada tinha a ver com o combate à pandemia. Os gigantescos hospitais de campanha já andavam às moscas. As filas de vacinação cada vez menores, mas o governo continuava a dedicar mais dinheiro ao pretenso combate ao COV que às doenças mortíferas que existem no país. A moada reação de Angola à declaração da Organização Mundial de Saúde sobre o COV destapou o que poucos suspeitavam e muitos sabiam. A pandemia é para alguns chicos espertos a produtividade e uma mina de dinheiro. Ao comunicado da ministra da Saúde, em que reitera a necessidade da apresentação do certificado da vacina, a entrada ou saída do país, ou, na sua falta, o teste do COV, é impossível associar a certeza de que Angola comprou vacinas muito para além das suas necessidades e que há, no governo, pessoas que se querem ressarcidas daquilo que Silvia Lutucuta repetidamente qualificou como esforço. O despropósito da exigência de certificado da vacina ou teste, prática em que Angola só tem como companheiro a China e a Coreia do Norte, somente, torna inevitável, só um minuto, a pergunta sobre o que move as autoridades angolanas para chamarem a si a função de curadoras de saúde de todos os países. Ao acabarem com a exigência de testes ou certificados de vacinas, países sérios e não caricaturas como Estados Unidos, Holanda, Portugal ou França ignoram ou subestimam a COV. Fica aqui o grande interrogatório. Silvia Lutucuta, que é cardiologista, está acima dos melhores virologistas e infectologistas dos países que suprimiram estas exigências? O desalinhamento muito evidente entre o discurso que pretende fazer de Angola um bom destino para o turismo internacional e a inexistência em práticas extintas em quase todo o mundo, além dos desconhecidos, mas nunca ultrapassados obstáculos à concessão de vistos de entrada no país, mostra que há no executivo angolano um grupo muito coeso que não abre mão do roubo e da pilhagem. Um grupo muito bem apadrinhado. Em paragens dirigidas por pessoas sérias e decentes, a reação da ministra da Saúde, a declaração da OMS, motivaria uma imediata convocação de Silvia Lutucuta ao Parlamento, não apenas para fundamentar a sua amuada resposta, mas e sobretudo para prestar contas da dinheirama pretensamente gasta para combater uma pandemia que praticamente passou ao largo de Angola. No próprio comunicado da MINSA, atribui-se a COV pouco menos de 2.000 óbitos em quase 3 anos. Num só mês, e só em Luanda, a malária é responsável por mais do triplo de mortes do que o COV.
Até me perdi. A proposta das exigências dos testes do COV, agora reiteradas, retomamos parte de um texto que publicamos no dia 16 de abril de 2022 sob o título A César, o que é de César? A doutora Silvia Lutucuta. O que é da doutora Silvia Lutucuta? A obrigatoriedade do teste a todos que entram no país transformou Angola num caso de estudo mundial. Há notícias segundo os quais médicos da Organização Mundial de Saúde de países como Estados Unidos, Austrália, França e até da distante, mas muito pouco falada Mongólia, já solicitaram vistos de entrada em Angola para estudarem em loco a inédita experiência da doutora Silvia. Silvinha, você vai ser estudada por tanta gente que causaste uma certa impressão. E tu, sendo uma cardiologista, estás mexendo com o coração de todo mundo. Embora não existam ainda estudos mundiais conclusivos, vão surgindo aos poucos cada vez mais indícios de que a diminuição à escala planetária de casos de infecção por COV se deve em grande escala aos testes antigênicos obrigatórios a que Angola sujeita todos os que demandam o seu território. O sucesso da experiência angolana não sofre a menor mácula, nem mesmo quando, por alguma descoordenação qualquer, aterram quase simultaneamente no aeroporto 3 aeronaves de grande porte, completamente lotadas de passageiros. Quando isto acontece, e isto infelizmente acontece com enorme frequência, às 7 ou mais horas de viagem, o passageiro tem que acrescentar pelo menos mais umas 5 horas, que é o tempo mínimo que permanece nas longas filas que levam ao obrigatório teste. Vê se pode. Hoje, sexta-feira de Páscoa, portanto, esta matéria foi feita na Páscoa, foi um daqueles dias infelizes. Com poucos minutos de diferença, chegaram nessa manhã voos da TAG e TAP vindos de Lisboa e um da Air France vindo de Paris. Do nada, formou-se uma quilométrica fila de pessoas exaustas rumo ao hangar, onde são feitos os testes obrigatórios. E para tornar ou tomar mais deliciosa a chegada ao país, o sistema de cobrança colapsou. Não se sabe se por culpa do Ministério das Finanças ou do EMIS, Bancos Associados. A verdade é que nenhuma entidade de direito se dignou a explicar aos passageiros as causas do colapso, e nem mesmo quando a branca foi ultrapassada, alguém se deu ao trabalho de pedir merecidas desculpas aos passageiros. Vindo de Houston, dos Estados Unidos da América, um funcionário sênior de uma petrolífera que opera em Angola pagou $7.000 para viajar no conforto de primeira classe até Luanda. Ao cabo de mais de 4 horas na fila para o teste, o homem desabafou: "Não repito esta experiência." O que o homem alheio estava longe de saber é que lá mais para frente haveria de enfrentar outras 2 enormes filas, sendo que a primeira foi para transpor a fronteira. A segunda, muito chata também, é para recolher a bagagem. É que apesar dos imensos recursos que recolhe a Administração Geral Tributária, a AGT, não só entende que tem de radiografar tudo o que chega ao país, como tomar como suficiente um único equipamento do raio-x. Óbvio que com todas estas chatices que a pobre doutora Silvia Lutucuta não previu, quem tinha voo de ligação dançou. Descontadas essas chatices que se repetem, não estava no roteiro os testes rápidos que a doutora Silvia Lutucuta
tornou obrigatório a chegada a Angola. São um caso de estudos mundiais pelos reveses que causam a pandemia do COV e, sobretudo, pelo grande estímulo ao turismo de Angola, nosso país, que está numa decadência total, mas que com uma ministra, uma primitiva como esta, obviamente, ninguém vai querer pisar os pezinhos, como foi o caso do senhor, que deve ser americano, e que além de pagar $7.000, deve ter vindo executiva ou primeira classe, passa por esta experiência. Quem quer entrar em Angola? Ninguém, né? Como se sabe, a doutora Silvia Lutucuta achou que nem o teste, que eu não vou ficar falando aqui os nomes, porque senão, né? Feito 72 horas antes da viagem, nem o certificado digital da vacinação tem a eficácia do teste antigênico. Reconhecida a comunidade médica mundial, prepara agora uma romaria a Angola para aprender com a doutora Silvia Lutucuta como um simples teste rápido desarma todas as estirpes do COV. A matéria está aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Aí vamos mostrar a carinha dela. Onde diz: doutora Silvia está amuada. Tadinha de você. Tenho tanta pena de você. Você não sabe como. O mundo está parando com esta história do COV. Nós circulamos pela Europa, onde não há mais esta situação. Se precisar provar nada. Tirando realmente, como se diz aqui, a China e, de repente, sei lá eu, a Coreia do Norte, porque da Coreia do Norte eu não estou informada e também não quero me informar, está em um paísinho, uma merreca de um país que eu não estou afim de... Já basta quando a gente tem que se informar de alguma coisa que passa nas nossas plataformas. É um país que não merece o meu respeito. Mas vermos Angola, que a cada dia que passa está regredindo, termos um presidente que nada faz por Angola, termos um presidente que é o homem mais corrupto que nós temos na nossa nação. E a matéria aqui é muito esclarecedora quando diz que na época da pandemia, um pouquinho antes, um pouquinho depois, portanto, naquele intermediário, foi a época em que mais construíram hospitais. Por quê? Porque houve uma injeção de dinheiro para tal. Injeção de dinheiro para hospitais, injeção, sem contar que muitos desses hospitais já vieram da época de José Eduardo Santos. Foi só praticamente inaugurar. Outros foram construídos porque houve uma injeção de dinheiro, investimentos estrangeiros. E depois, o restante foi por causa do COV. E como diz a própria matéria, onde foi parar esse dinheiro? Por que não querem parar com esta brincadeira, até hoje em Angola, quando até países vizinhos em África já aderiram ao novo sistema? Você vai para o Congo? No Congo não tem mais este problema. Nós vemos um país como o Congo, onde há tantos problemas. Está travando isto aqui, desculpem. Um país que tem tantos problemas e, no entanto, aderiu, escuta as grandes potências. E Angola, que poderia ser considerado um país de primeiro, não digo de primeiro mundo, porque nunca será, infelizmente, um país de primeiro mundo.
Mas está aí, neste exato momento em que eu vos faço o vídeo, eu poderia comentar sobre a postura do nosso presidenciável João Lourenço, que pegou a sua equipe, né, a sua primeira-dama, Aninha, e toda uma estrutura governamental, e foi gastar mais uns milhõezinhos de dólares para ir assistir a posse do reizinho Charles na Inglaterra. Quantos milhões foram gastos? De onde saiu esse dinheiro? Com certeza absoluta, não foi a monarquia que pagou. E se juntando 2 mais 2, que para mim nas minhas contas sempre dá 4 ou dá 5, nunca dá 3, é a nação angolana que sai prejudicada. É muito bonito fazer pose, como foi o caso do nosso... Eu chamo ele de Orelhas, porque mal ou bem eu vejo o Brasil como a minha segunda pátria, que também foi fazer pose, que também não para de viajar um minuto, enquanto que o povo brasileiro continua sofrendo. E são todas estas situações que países da esquerda, que países que realmente não se preocupam com sua nação, fazem quando querem acabar realmente com o bem-estar de uma população. Quando, além de tudo, temos um governo esquerdista, socialista, ditador, que nada faz para ajudar um povo. E agora, questionando Silvia Lutucuta, é muito triste porque eu de longo e longo tempo venho falando sobre esta senhora. Venho falando que ela, como ministra, não faz nada. Além de se vestir, além de ter uma postura, ou tentar ter sempre uma postura impecável, além de gostar de namorar, eu não tenho nada com a sua vida particular. Nada. Agora, eu tenho sim com a mulher que assumiu uma pasta como ministra e, no entanto, para meter a mão no hierárquico público, no dinheiro e nos cofres, e naquilo que entrou como investimento para ajudar a população, aí você é boa. Você continua impondo uma regra, ou querendo impor uma regra dentro de Angola, que o mundo inteiro já parou. E essa regra, além de tudo, é uma condição aonde o povo tem que ser como vaquinha, boi, comandado. Afinal de contas, o nosso povo já é escravo há 47 anos. E com essa história da pandemia e do COV e de tudo isso, e de regras estúpidas, aonde, como um caso de um amigo meu que entrou em Angola, né? E agora eu vou salientar outro caso. Isto é só um exemplo. Um amigo meu entrou em Angola. Precisa de certificado. Ela arrumou. Vocês não pediram certificado, ela arrumou. O mais engraçado é vocês pedirem certificado, a pessoa chega aí, vocês não verificam se o certificado é verdadeiro ou falso. A pessoa passa. E eu dou parabéns para quem faz isso. Por quê? Eu costumo dizer, o nosso corpo é o nosso templo. Isto é minha opinião. Eu me chamo Filomena Carreira. Estou aqui para responder por mim. Ninguém, na minha opinião, deveria ser obrigado a nada quando se trata de saúde. E acreditem, eu sou a primeira pessoa a falar muito sobre saúde. Eu já tive câncer. Eu sei muito bem o que significa ter uma doença muito, muito perigosa. Mas um governo impor uma condição sobre um ser humano, um governo chegar e dizer, você vai tomar isto, porque nós estamos te mandando tomar isto. Não.
nem médico a mim me obriga a tomar nada, se eu achar desnecessário tomar, porque eu estudo sobre aquilo que vai entrar no meu corpo. E se aquilo for prejudicial à minha saúde e contra o meu organismo, eu não vou tomar. Mesmo que um médico diga que eu tenho que tomar. Sabem por quê? Porque a cabeça foi feita para pensar. O cérebro tem massa cefálica, foi feito para pensar. E desde que a pandemia entrou e houve esse domínio geral mundial, os governos também entraram em ação e obrigaram todas as nações do mundo que era obrigatório fazer isto, fazer aquilo. Na minha opinião, e hoje esta época já passou, não é obrigatório. Deveria ser uma regra que o governo deveria pôr em ação, mas tomasse quem quisesse e se responsabilizasse, nem que fosse com um documento. Ah, você não quer tomar? Então assine este documento. E você se torna responsável pelo seu corpo. Se amanhã acontecer alguma coisa, você é responsável pelo seu corpo. Porque o governo avisou. Isto seria o correto. Não criar regras de que, se você não fizer, você não pode isso. Vocês tornaram o mundo e vocês tornaram situações realmente pandêmicas a nível mundial, e a maior prova que se deu, se provou cientificamente, os Estados Unidos provaram cientificamente, é que nada do que foi feito, nada foi provado de que foi verdadeiro. De que isso, e não entrando em mais detalhes, porque afinal de contas, não é? A gente aqui pode ser cortado, foi uma prova de que ajudou. Pelo contrário, houve muitas mortes, houve muitos problemas, não é? E nada não foi ou não passou de uma VAC experimental. Mas Angola insiste em que isso tem que continuar, porque de alguns lugares, como é o caso da China, o dinheiro, a bufunfa, o cascalho, ainda deve rentabilizar para os bolsos da ministra Silvia Lutucuta, uma mulher que não tem parâmetros para saber parar e acha que o nosso povo é um povo que, além de escravo há 47 anos, aonde ela não se preocupa com a malária, com o paludismo, com todas as doenças, como doença do sono. O que nós temos mais em Angola são problemas e doenças da desnutrição. Desnutrição, então, é uma coisa que corre solta em Angola. E esta mulher não se preocupa com nada. Fiquei sabendo há bem pouco tempo por uma pessoa que eu estou querendo tanto ajudar, que ela ofereceu cirurgias de cataratas. Ajudou? Está ajudando? Não. Portanto, você é o papo furado. Você é falcatrua em forma de ser humano. Eu te desafio. Eu já estou te desafiando vídeo atrás de vídeo, Silvia Lutucuta. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. Eu já perdi a conta de quantas vezes te desafiei para uma conversa. Você é o tipo da mulher que é que nem potinho, tá? Quando passa do alimento não perecível, quando passa da validade. Você é exatamente isso. Mas o nosso povo é o teu experimento. E é com muita tristeza que eu digo isso. Portanto, ao povo de Angola, eu só digo, pensem muito, porque este momento que Angola atravessa, que não está fácil, eu tenho falado muito do Brasil ultimamente, porque o Brasil está atravessando um momento difícil. O dito cujo do Orelhas tem estado muito em evidência. Eu sei que tem muitos angolanos que também acompanham a situação do Brasil
e alguns são a favor das minhas ideias, vamos dizer assim, o que eu agradeço e bato palmas. Outros não são, peço que respeitem porque vocês estão na minha página, portanto nós temos que saber nos respeitar. No caso Angola, muitos estão, para não dizer quase 100%, a favor daquilo que eu penso em relação a João Lourenço, a Silvia Lutucuta. E, portanto, é assim, quando se fala em passar fome, quando se fala em regras gerais do que ocorre em Angola, do que Angola vem passando há 47 anos, pensem o seguinte: não é fácil aguentar tudo isso. Para mudar um sistema, para mudar um país corrupto e ditador, tudo depende da força de uma nação. Nós podemos noticiar o que for, nós podemos estar cansados, nós podemos estar desestimulados e com certeza o povo de Angola está desestimulado. Mas vai depender muito da nossa força, vai depender muito do nosso conhecimento, autoconhecimento e de nós sabermos lutar contra um sistema. Hoje, tá? Nós temos que ter esse autoconhecimento. Nós temos que saber também estudar sobre doenças, nós temos que saber estudar sobre o nosso corpo e não aceitar, por exemplo, o que esta senhora está querendo fazer. E não só em relação a COV, em relação a muitas coisas. Porque se ela ofereceu cirurgias de cataratas, vocês têm que correr atrás. A lei protege o cidadão angolano. Portanto, se ofereceu, cobrem dela aquilo que ela está oferecendo. Não deixem passar barato aquilo que ela diz que está fazendo e depois chega lá e ela simplesmente não está pondo em prática as ações dela. Cobrem dela. Tive assim uns dias falando do Brasil, não vou deixar de falar do Brasil, até porque coincidentemente o assunto também critica, as críticas, vamos dizer assim, têm sido muito em relação ao casal Orelhas e Janjona, né? Como eu digo, e por outro lado, mostrando vídeos do ex-presidente, onde o assunto principal, que vocês devem ter percebido, tem a ver com o quererem pegar ele exatamente por causa do cartão de vacina e de ter tomado ou não ter tomado, né? Pois é. Como não sabem como pegá-lo, estão em cima desse assunto e vão fazer de tudo para dar chave de cadeia no senhor. Portanto, é assim, são dois países que eu amo muito, afinal, eu tive criação brasileira, eu tenho até hoje família no Brasil, e a minha ligação com o Brasil será eterna por uma série de fatores que eu já expliquei a todos vocês, né? E, portanto, vou defender o Brasil com unhas e dentes, vou defender aquilo que eu acredito com unhas e dentes, porque pessoas que não prestam, a gente não pode deixar eles passarem barato e ainda tentando usar pele de carneiro, aquele jeitinho doce, meigo, como se fossem boa gente. Não é verdade? Um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Amo vocês. Fiquem bem.